Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, boa tarde, né? Acho que já é de tarde, né? E eu vou falar aqui de um assunto muito legal. Mas antes eu quero que você deixe seu like, tá? Compartilha. Você que não se inscreveu, se inscreve, gente. Para você poder receber, você tem que se inscrever e apertar o sininho aí das notificações. Porque aí o YouTube avisa quando tem vídeo novo, para você não precisar ficar procurando, entendeu? E todo dia aqui eu tô fazendo vídeo novo. Gente, eu tô falando de tudo quanto é assunto bacana. E muitos deles você vai se identificar, tá bom? Então eu quero que você deixe seu like, me ajuda aí a aumentar o número das visualizações. Recomenda para sua família os meus vídeos. Será que o que eu falo aqui não ajuda você, não ajuda os outros? De repente você tem um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, um tio, uma esposa, uma mulher, um marido, alguém que está precisando ouvir coisas que eu falo aqui no meu vídeo, né? E hoje eu vou falar de um assunto que ele vai servir para todo tipo de gente, né? A pessoa que já tem uma idade para poder, já tem uma consciência, né? Vai servir para pessoas de todas as idades, principalmente os jovens que estão começando agora, né? Que gosta muito de viver enturmado, que cresce achando que todo mundo é bom, não conhece ainda muito mundo. Esse é o vídeo que vai servir, gente, para todo mundo que já tem um certo entendimento, tá bom? O nome, o título do vídeo aqui eu coloquei de propósito bem específico, né? Judas também beija. Como assim? O que é isso, Judas também beija? Gente, todo mundo sabe a história de Judas, né? Que era um discípulo que ele andava com Jesus, mas ele não tinha Jesus no coração dele, né? Na verdade, ele andava lado a lado com Jesus porque ele tinha um propósito. Eu acredito que existem pessoas na nossa vida que são criadas por um determinado propósito, ou servem para um determinado propósito, né? Inclusive propósito ruim, porque a pessoa ela se configura assim. Então Judas foi o tipo de pessoa que o mal usou ele para um propósito ruim. Ele também teve uma utilidade, né? Então ele andava com Jesus para baixo e para cima. Todo mundo que lê a Bíblia conhece, né? Principalmente os evangélicos, né? Que Judas traiu Jesus, entregou Jesus para os principais sacerdotes e tudo. E ele deu como sinal de que Jesus era a pessoa realmente procurada, beijando, né? Se eu não me engano, esse sinal de beijar na testa, me corrija, tá? Aí nos comentários se eu estiver errado. Eu acho que é um costume judaico, né? Beijar as pessoas na testa. Acho que é um costume de algumas pessoas do Oriente. Antigo. Eu não sei se ainda hoje tem esse costume, mas eu sei que, se eu não me engano, os judeus, eles se beijam na testa ou no rosto. Enfim, eles têm esse cumprimento. Aí, eu tava aqui na minha casa pensando, olha só, gente, Judas traiu Jesus com um beijo, né? E com as moedas de prata também. Aí eu vou fazer um vídeo nesse sentido para alertar as pessoas que nem sempre o mal, gente, ele aparece com a cara que tem que aparecer. Às vezes o mal, a pessoa má, dissimulada, hipócrita, ela aparece disfarçada. E Judas, gente, é o exemplo mais legítimo, né? Teve outros exemplos por aí, mas parece que é o exemplo mais conhecido, levando em consideração a quem que ele traiu, né? Ele traiu o eterno, né? Que estava ali em carne, o supremo. Aí a gente pega uma reflexão, né? Para nós assim, puxa vida, se um ser humano tem coragem de trair o filho de Deus, né? Gente, quem que não pode ser traído nessa vida? E lembrando, gente, quando eu falo de traição, não é só traição de marido trair mulher, namorado trair o outro. Quando eu falo de traição aqui nos meus vídeos, eu deixo bem explícito que é todo tipo de traição. O que é traição? É uma quebra de um acordo, de um contrato, de uma confiança. Entendeu? Então, Judas traiu Jesus. Não foi por motivos nada de relacionamento, mas traiu por causa disso aqui, de interesse, né? E também tinha um cumprimento da palavra. Mas, enfim, eu estou falando da traição no sentido geral, de amigo. Então, quando eu falar de traição, abra a sua mente, alarga, abre igual a janela, ó, janela do pensamento. Abra e pense em todo tipo de traição que está aqui no mundo. E a cada dia que passa tem mais gente traindo gente. E é de todo tipo, e de tudo quanto é lado. Então, gente, eu comecei a pensar assim, de onde que vem a traição?
Como que se manifesta? E eu vou ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Para que, Ana Maria, esse vídeo? Que aí você tem que tomar cuidado com quem está perto de você, com as pessoas que você convive, né? E você não dá munição para ela te trair. Embora que, independente disso, né? A traição tem a ver com quem trai, não com quem é traído. Quem é traído não tem culpa. E mesmo porque Jesus não teve culpa. Jesus não deu margem para Judas trair. A traição foi uma coisa que teve a ver com o caráter de Judas, de ambição, de ganância e tudo que estava embutido nele, tá bom? Saiba, então guarda essa senha aí. A traição tem a ver com o traidor, tá? É um problema com o traidor, da falha de caráter, da falta de caráter, e todo o nome que você quiser dar aí, entendeu? Então, eu fiquei pensando assim, eu vou usar esse texto de Judas, né? Dessa parte aí que todo mundo conhece, que é para poder alertar as pessoas, porque tem pessoas que são muito inocentes. Gente, quando a gente não tem maldade no coração, a gente acha que os outros também não têm. Eu até há alguns anos achava que se eu fosse boa para as pessoas não iam ter coragem de fazer mal para mim. Até que eu sofri uma traição por parte de amizade. Amizade que me traiu, tá bom? Não foi o marido. Amizade. Amizade me traiu. E Deus permitiu isso porque até então eu estava muito boba, achando que todo mundo era bom, bacana. Eu abria a minha vida, tudo que eu fazia, que eu comprava, que eu queria, meus sonhos. E essa pessoa entrou sorrateiramente na minha vida e conseguiu todas as informações que eu dei porque eu era boba. Era, tá? Porque agora eu não sou mais. Então Deus teve que me dar a lição desse jeito, porque de outra forma eu não estava aprendendo. E existem duas maneiras de se aprender, com os erros dos outros e com os nossos erros. Tem pessoas que elas aprendem olhando os erros dos outros e ela olha aquilo ali e diz, ó, isso aí é um exemplo daquilo que eu não quero fazer, nem quero para a minha vida, né? Quem olha o exemplo de Judas e de Jesus percebe. Mas às vezes a gente é tão cabeçudo que Deus permite, não é que Deus trai você, mas Deus se utiliza da situação que um traidor causa para poder te ensinar que você não tem que confiar em todo mundo, por mais que essa pessoa seja uma pessoa próxima e acima de qualquer suspeita, né? Porque a gente tem a mania de amar uma pessoa, gostar muito, valorizar, colocar aquela pessoa assim, não, é minha amiga do peito, é aquela pessoa que eu mais gosto, tudo, aquela pessoa não vai fazer mal, mas você não sabe o que está no coração dela, porque às vezes você é amiga dela, mas ela não é sua amiga. A amizade não está partindo em via dupla. Ela é amiga e você está sendo apenas unilateral, um só lado, que é o seu. E por você ser amiga, você acha que a outra também é. Você vê que eu estou falando bem pausadamente, tá bom? Então, ó, gente, o que você precisa saber a respeito do Judas dessa vida, né? Desse Judas que te beija, que te abraça, né? Que diz que te ama, que fala boa sorte, que faz um coraçãozinho pra você, ó, gente. Desculpe, tá? Se eu não souber fazer, eu nunca soube fazer muito esse coração, mas você sabe o que eu tô falando, né? Que diz que te ama, manda um coração no WhatsApp, no Instagram, né? Porque agora a moda é WhatsApp, Instagram, nas redes sociais, né? Manda nas redes sociais o WhatsApp, um coraçãozinho e manda cartinha, né? Ainda tem carta, ou fala isso pra você, né? Ah, você é minha amiga, né? Tem esse negócio de você é minha amiga, você é meu amigo, sei lá, vocês têm isso também com homem. Homem não tem isso, né? Então, gente, pra você não se enganar, tá bom? Olha só o que você tem que saber sobre o Judas. Gente, o Judas, ele está sempre perto. Quando Judas estava com Jesus, Jesus ia para um lado, Judas ia. Jesus ia para o monte, Judas ia. Só tinha lugares que Jesus ia orar sozinho, porque ele precisava ter uma conexão com Deus. E para você ter uma conexão melhor, você tem que estar sozinho, né? Quando você ora sozinho, você ora melhor, porque você abre mais seu coração. Então tinha momentos que Judas não ia junto com Jesus. Mas na maioria das vezes,
os lugares que Jesus ia, curar, libertar, salvar, na casa das pessoas, Judas estava ali, colado com Jesus. Igual esse amigo seu, que é colado com você, vai no cinema com você, no cabeleireiro, no shopping, às vezes trabalha com você, às vezes mora perto de você, às vezes mora no seu quintal, tá? Eu não tô dizendo, gente, que todo mundo que fica perto de você é Judas, tá? Pelo amor de Deus, não vai me complicar. Mas eu tô dizendo assim, que o Judas, ele tava ali sempre perto. Por quê? Para prestar atenção nos movimentos, onde Jesus ia, aonde Jesus podia ser achado quando ele precisasse entregar a Jesus, algumas coisas que Jesus falava, entendeu? Eu costumo dizer, gente, eu acho com a minha cabeça aqui, que o Judas ele era tipo um leve trás, daquele mais disfarçado e mais descarado que tinha. Embora que a Bíblia não use esse termo, né? Mas a amplidão da minha mente, quando eu entro na história, né, em que Judas estava e traiu Jesus, eu consigo visualizar, né, esse cenário. Então, gente, o Judas, ele está perto. Perto como? Não só geograficamente, mas eu estou querendo dizer que o Judas pode ser aquela pessoa que você mais ama, que você mais valoriza, que é do mesmo sangue, né? Não esqueça que Abel, ele tinha um Judas, que foi o quê? Caim. O Caim foi o Judas de Abel. Por quê? Quando Abel ele ia para o campo, Caim também ia. Tanto que Caim conseguiu tirar a vida de Abel. Por quê? Porque sabia onde encontrar Abel. E assim foi com todo mundo. Foi com José. José também tinha um Judas. O José da Bíblia, né? Que eram os irmãos dele, né? Que jogou ele numa cova. Para que Judas pior do que esse? Né? Por que a Bíblia deixou esses exemplos? Que é para você não ficar bobinha, tolinha, achando que todo mundo é bom só porque é família, só porque é o mesmo sangue, só porque vocês cresceram juntos. Gente, lembrando, eu não estou dizendo aqui que todo mundo da família é ruim. Mas toda família, gente, tem um Judas. E o Judas, ele não se manifesta logo. Ele fica por um tempo, ó, debaixo dos panos. Gente, outra coisa que você tem que saber o Judas. O Judas, gente, ele é dissimulado. O que é dissimulado, uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que na sua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Também chamado de hipócrita. O que ela dissimula? O que é dissimular? Dissimular, gente, é disfarçar um caráter que você não tem. O Judas, gente, ele tem uma carinha de anjo, né? É aquela pessoa que você olha, parece que é muito bobinha. Às vezes é uma pessoa que reganha muitos dentes para você, ó, muito alegre, muito sorridente, que parece que te ama muito. Toda hora tá desejando boa sorte, tá te elogiando, né? Não tem aquela amiga, aquela pessoa que toda hora fica, olha, eu admiro o seu marido, tá? Nossa, que marido bom você tem, que esposa boa você tem, nossa, como seus filhos é bonito. Fica toda hora, você pode ver. Uma das características de um Judas é que ele elogia muito. Tá, gente? Não é que todo mundo que elogia é Judas, mas a característica do Judas é esse, porque ele precisa, gente, de um disfarce, para que você não saiba quem ele é. Ele vai se manifestar quem ele é lá na frente, depois que te passar uma rasteira. Mas, a priori, no princípio, ele precisa usar uma capa, uma máscara de uma pessoa boa, que é para que você possa ter uma aceitação dele, né? Abrir a porta da sua casa para eles. O Judas, gente, ele não tem nome, mas ele tem característica. O Judas pode ser aquela mulher que você colocou como amiga, mas ela está interessada no seu marido, que até quer fazer favor pro seu marido, que até querer ficar com seu filho por enquanto, na hora que você não tá, para ela dar em cima do seu marido. O Judas também pode ser do sexo masculino, pode ser aquele colega que fica elogiando muito a sua esposa, que você enfia dentro da tua casa para tomar cerveja, para ficar todo final de semana ali, ó, na sua casa. Pode ser um parente também, porque parente trai. Gente, para com esse negócio de romantizar que todo parente é lindo, maravilhoso. Gente, não é. Seja qual for o grau, se é primeiro, segundo, terceiro. A maior prova disso, que eu sempre trago exemplo. Caim e Abel, eles eram o quê? Irmãos de sangue. Caim deixou de tirar a vida de Abel por causa disso? Não. Entendeu? Então para de romantizar isso. Eu não estou dizendo com isso que você vai começar a ficar contra todo mundo, a se revoltar, a não falar mais com ninguém. Gente, nada disso. Entende muito bem o que eu estou colocando aqui. Olha como eu sou explícita. Olha como eu explico bem as coisas.
tá bom? Tem muita gente que é de ouro, parente de ouro. Tem muito parente que parece que é do próprio sangue, que parece que, você entendeu? Que trata bem tudo. Eu acredito que a maioria são pessoas muito boas. Mas tem também os ruins, porque o joio tá no meio do trigo, tá bom? Outra coisa que você precisa saber sobre o Judas. Ele chega sorrateiramente. O que é sorrateiramente? É sutilmente, né? Ele não faz barulho. O Judas, ele não fala quem que ele é, tá? O Judas, ele não tem placa na testa dizendo, ó, eu sou traidor. Então ele chega através dos elogios, como eu já te falei, uma fala mansa, aquela pessoa, às vezes até uma pessoa que te empresta dinheiro, uma roupa, que sai para você para todo canto para almoçar, para jantar. Gente, não se engane. Tem pessoas que elas ficam coladas com você, que é para poder ver aonde que você frequenta, aonde você tá, com quem que você interage, quem são suas influências, com quem você mexe financeiramente. Não é todos, mas tem gente que cola em você. E eu tô dando essas características para que você saiba, entendeu? E não fique muito emocionado, porque às vezes a emoção cega a gente, tá? A emoção, o amor, aquele sentimento que você tem por uma pessoa, não deixa você enxergar. Mas o Judas, gente, ele dá sinais, tá bom? Quarta característica, né, de como é um Judas. Ele se vende por pouco. Gente, quando uma pessoa quer te prejudicar, ela não precisa receber uma oferta muito grande. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Eu não sei quanto que valia antigamente, eu só sei que na Bíblia está escrito que eles compraram. Depois ele jogou essa moeda fora e pegaram e compraram um campo lá, chamado Campo de Sangue, tá bom? Porque eu conheço muito bem a Bíblia. Mas eu não sei, na época, quanto que valia para converter em real. Mas eu acredito que foi um valor considerável, né? Porque, vamos falar assim de uma maneira metafórica, a cabeça de Jesus valia muito, né? Então, para Judas dar a cabeça de Jesus na mão dos fariseus, do povo, para fazer toda a crucificação, então eu acredito que pagaram bem para Judas. O Judas, gente, ele é patrocinado por alguém que tem interesse em usar esse Judas para fazer o mal. Às vezes você não tem só um Judas, você tem vários. Às vezes esse Judas aí foi mandado por uma outra pessoa que ela quer te prejudicar grandemente. Às vezes pode ser um concorrente seu que vai lá na sua empresa parecendo que vai comprar, ou manda um funcionário investigar, que é para tentar sabotar você. Gente, o Judas, ele age em qualquer esfera. Ele não age só no trabalho, na família. Ele pode agir nos negócios também. Gente, eu tenho que falar tanto de Judas que eu acho que eu vou colocar isso aí, parte 1, parte 2. O Judas, gente, ele age em qualquer lugar. Ele não é apenas aquele homem, aquela mulher que quer tomar seu marido, sua esposa. Tem Judas que quer que seu filho se dê mal na escola, que prejudica seu filho, que quer que aconteça algo de ruim com seu filho. O Judas, ele tá perto, gente, tá? E muitas vezes ele é patrocinado por um outro Judas maior. E esse daí se vende. E as moedas de prata hoje pode ser dinheiro, pode ser favores. Tem gente, pessoal, não se engane, tem gente que se vende até para ter um favor de outro, para poder conseguir uma influência melhor, um emprego melhor, para tomar o cargo que você tá aí. Aí onde você trabalha, toma muito cuidado, tem um Judas, credo, Ana Maria. Aqui todo mundo é amigo no meu ambiente de trabalho. Sério mesmo que todo mundo é amigo? Querida, o Judas é essa pessoa que você menos desconfia. Eu não estou dizendo com isso que você vai começar a apontar todo mundo e xingar. Mas você quietinho dentro de você, não precisa abrir a boca, fecha a boca quando você estiver perto do Judas, tá? Mas dentro de você, quando o Judas for conversar com você para colher informação ou para poder fazer uma cilada para você, fale pouco com Judas. Não se fala muito com Judas. Jesus não ficava batendo muito papo com Judas, sabia? Olha que ele tinha uma intimidade diferente para cada discípulo. Mas para Judas, Jesus, tinha um olho bem aberto. Jesus não escorraçava, não ficou amaldiçoando Judas, porque Jesus sabia que o que o Judas plantou ele ia colher. Mas Jesus também ficou bem esperto. Ana Maria, mas Jesus procurou se precaver, mas acabou sendo traído, porque era cumprimento. Aquilo tinha que acontecer. Mas no caso de você, ser humano, não é cumprimento.
Você não tem que cair na armadilha do Judas. Você cai se você for muito distraído. Por isso que a Ana Maria está aqui, tá? Para poder dar as características. O Judas, ele não tem uma cara, mas ele tem características. E pelas características, não só uma, mas todas juntas, você vai perceber se essa pessoa que jura amor eterno para você é ou não Judas, tá bom? Olha aqui, o Judas se vende por pouco, já falei. E o último, né? O Judas, gente, ele tem um monte de máscara. Eu vou falar depois em outra ocasião. Mas a última, para acabar o vídeo que já tá longo. Ele te pega de surpresa. Na maioria das vezes, quando o Judas ele mostra quem ele é, ele já armou toda a armadilha, você já caiu, você já foi encrencado, você já foi culpado por uma coisa que você não fez. Você não sabe nem às vezes de onde veio a pedrada, né? Você desconfia, mas às vezes você não pode provar nada a respeito desse Judas aí. Ele te pegou de surpresa. E de repente hoje eu tô falando com pessoas que encontrou um Judas aí da vida, né? Infelizmente você foi uma pessoa inocente, né? Eu não vou te criticar por causa disso. E esse Judas se disfarçou tão bem, prometeu tanta coisa, parecia ser tanta coisa. E hoje você tá aí numa pior, financeiramente falando, ou você perdeu o seu casamento para um Judas, né? Que pode ser homem ou mulher, perdeu o negócio, perdeu empresa, perdeu casa. Às vezes, gente, é um negócio mal feito, é um golpe, entendeu? É um bem que alguém quer vender para você e aquilo ali tá com problema e a pessoa vende, a pessoa não fala para você. Gente, o Judas, ele tem muitas máscaras, tá bom? Mas essas daí foram a principal, que é para você se precaver. Eu sei, gente, que é inevitável que nós sejamos traídos, né? Porque a própria Bíblia diz isso. Mas não é porque é inevitável que seja impossível, mas pelo menos você não vai ficar toda hora sendo traído, né? No decorrer da vida, eu não vou dizer para você que, se você tomar todos esses cuidados, você não vai ser traído. Não. Entenda bem, porque eu já te falei lá atrás que a traição tem a ver com quem trai. Mas pelo menos, gente, você não vai ficar toda hora, ó, caindo numa enrascada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele falou com você, deixa aí seus comentários. O que você sabe disso? Você já encontrou um Judas desse na sua vida? Ou tá passando por isso, não sabe como sair? Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e que você volte aqui para dizer que você deu a volta por cima, tá? E que o Judas, ele mesmo colheu aquilo que ele plantou, tá bom? Muito obrigado e até mais.